Matemática com a professora Milena Nicodemos. Para a aula de hoje, você vai abrir o seu livro nas páginas 205 a 207. Hoje iremos estudar centenas, dezenas e unidades, na página 205, 206 e 207. Questão de número 1, na página 205. Veja o exemplo e complete os itens. Lembrem-se que a gente está estudando aí números maiores que 199, né? E a gente está relembrando um pouco aí sobre o material dourado. Então, aqui no nosso exemplo, diz que nós temos duas centenas. Quem são as centenas representadas no material dourado? São as placas, né? Temos 6 dezenas. As dezenas no material dourado são as barras. E temos 4 unidades. As unidades são os cubinhos, né? Que a gente chama de cubinhos. E aí, a gente somou, ó, 200 mais 60 mais 4 deu 264. E a gente escreveu aqui, ó, 264. E o que você vai fazer na letra A, B e C? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai contar as centenas, vai contar as dezenas e vai contar as unidades, caso houver. Depois você vai somar, vai colocar o resultado aqui e vai escrever o número do resultado, tá bom? Na letra B da mesma forma, na letra C da mesma forma, ok? Então, recapitulando, o que você vai fazer na questão 1? Você vai contar as centenas, vai contar as dezenas e vai contar as unidades, né? Nos que tiverem unidade, depois você soma, coloca o resultado e escreve por extenso o nome aí do resultado. O que é escrever por extenso? É isso aqui, ó. O resultado aqui do nosso exemplo foi 264. E aí, a gente escreveu as palavras que representam esse número, né? 264, ok? Questão 2. Determine a quantia em cada quadro e assinale com um X a maior delas. Então, aqui vocês vão contar quanto de dinheiro nós temos em cada um desses quadrinhos. Na aula passada, eu ensinei para vocês como somar, né, os valores em dinheiro. Então, ó, a gente vai aqui no primeiro quadro, nós temos duas notas de R$100. A gente vai pegar sempre o primeiro, as maiores notas, né? 100 mais 100. Qual é a maior nota aí desse primeiro quadro, depois das notas de 100? A nota de 50. Aí a gente coloca, ó, 100 mais 100 mais 50 e depois a última nota é o 2. E o que a gente faz aqui? A gente soma, tá? Então, a gente vai somar aí o valor dessas notas do primeiro quadro. No segundo quadro, da mesma forma. A gente tem também duas notas de 100. Então, vamos somar, ó, 100 mais 100, que são as notas maiores. Depois, qual a nota maior que nós temos aí? A de 20. E depois, a nota de R$5. E a gente vai somar tudo isso e descobrir qual vai ser o valor aí, né, que nós temos em cada um. Aí você vai colocar aqui, né, quantos reais você tem, e depois você vai marcar aqui no quadrinho qual das duas, né, qual dos dois quadrinhos tem mais dinheiro. Questão 3, na página 206. Escreva os números. Aqui nós temos os números representados de diversas formas. Temos o nome deles, temos o nome deles sendo somado, temos eles representados em centenas, dezenas de unidades, temos novamente aqui o nome e temos os números somados. A gente vai colocar aqui nesse espaço o número que está sendo representado aí, tá bom? Letra A, aqui nós temos na letra A 423. Aí você vai escrever aqui o número 423. Aqui na letra B, nós temos 900 mais 80 mais 5. Aí você vai calcular, você vai botar o número 900 mais o número 80 mais o número 5, que vai ser igual a quanto? Aí você bota o resultado. Na letra C, 2 centenas, 4 dezenas e 8 unidades. Aí você vai representar. 2 centenas representa quanto? Aí você coloca. 4 dezenas representa quanto? Você coloca. E 8 unidades vai representar que número? Aí você vai colocar aqui.
639. Você vai escrever aqui o número 639. E 700 mais 40, você vai colocar aqui o resultado, né, de 700 mais 40. Questão 4. Complete. Dos 5 números da atividade anterior, o maior é... Então, dos 5 números que nós temos aqui na questão de número 3, qual é o maior número? E qual é o menor número? Basta você olhar os resultados, né, que você vai descobrir quem é o maior e o menor. Questão 5. Em cada item, escreva o número correspondente e a leitura dele. Então, aqui da letra A até a letra E, você vai fazer a soma desses números e depois escrever a leitura dele, né? As palavras aí que representam a leitura desse número. Eu vou fazer para vocês aqui a letra A. Aqui na letra A, nós temos 300 mais 28, que dá quanto? 328. Aí, nós vamos escrever a leitura. Então, a gente vai escrever aí a leitura desse número. Como que a gente escreve 328? A gente vai colocar o nome primeiro, né? 300, ó. 320, né? Vamos colocar aí a palavra 20. 320 quanto, gente? 328. Aí a gente coloca a palavra 8, tá? Então, é assim que a gente escreve a leitura de um número, tá bom? Então, você vai fazer isso com todas as outras aí, né? As outras alternativas. Na sexta questão, o que você vai fazer na sexta questão? Agora, escreva os 5 números da atividade anterior na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, você vai pegar todos os números que você achou aqui no resultado da questão 5 e vai colocar eles aqui na ordem crescente, ou seja, você vai começar do menor para o maior. Bacana? Questão 7. Números e medidas. Complete. Um dia tem quantas horas? Logo, meio-dia tem quantas horas, né? A metade de um dia. Qual é a metade de um dia, né? Em horas, aí você vai colocar aí. Meio ano tem quantos meses? Logo, a terça parte de meio ano tem quantos meses? Eita, professor, isso é muito difícil. Aqui na letra B, já vou ajudá-los. Aqui pergunta com meio ano, né? Primeiro a gente tem que saber que um ano é igual a 12 meses, né? E meio ano é metade de um ano, né? Meio ano são, eu vou colocar aqui, ó, a gente representa meio assim, ó. Meio a gente representa assim, é igual a 6. Porque a metade de 12 é 6. Você pode colocar aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E se você dividir esses 12 palitinhos aí, você vai ter a metade, ó. Vai ter 6 em cada conjunto. Então, a gente tem aí a metade de um ano é 6 meses. Um ano tem 12 meses e meio ano tem 6 meses, tá bom? Logo, a terça parte do meio ano tem. Então, qual é a terça parte, gente? É 1/3. Eu sei que vocês ainda não vão compreender muito bem isso, mas é como se eu dividisse 12 em 3 partes iguais. Ó, eu vou desenhar bem aqui em cima 12 novamente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quando você ouvir isso, terça parte, quer dizer que você tem que dividir por 3, tá?
fazer uma divisão por 3, montar conjuntos de 3 com partes iguais. Então, você pode fazer por tentativa. Você pode primeiro montar conjuntos de 2, para ver se vai dar 3, né? A gente faz aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se eu botar de 2 em 2, vai dar 6 conjuntos. Então, não dá certo eu colocar de 2 em 2, né? Porque vai dar muitos conjuntos aí. Então, eu tenho que botar de quanto em quanto. Vou fazer mais separado aqui para mostrar para vocês. Eu fiz a tentativa montando pares, né? Eu montei pares de 2 em 2. Pronto, coloquei aí 12 novamente maior. Agora, eu vou colocar de 3 em 3, um conjunto de 3, ó. Para eu ver se vai dar 3 partes. 1, 2, 3, 4. Eu montei conjuntos de 3, então, deu 3 partes? Não, eu fiz a tentativa montando conjuntos de 2, por quê? Porque se eu montasse conjunto de 1, ia dar 12 partes, então, comecei montando conjuntos de 2. Montei de 2 em 2, deu quanto, gente? Deu 6 partes, porque de 2 em 2 é a metade, então, deu 6 partes. Se eu montei de 3 em 3, conjuntos de 3 em 3, deu 4 partes. Então, ainda não é a terça parte, é a quarta parte. A quarta parte de um ano, ó, representa aí 3 meses. Agora, vamos montar aí de 4 em 4 meses, tá? Vamos montar de 4 em 4 meses para ver se a gente encontra aí a terça parte. Então, agora eu vou montar conjuntos com 4, ó. O primeiro conjunto tem 4, o segundo conjunto tem 4 e o terceiro conjunto tem 4. Formamos quantos conjuntos agora? 3 conjuntos. Então, significa que a gente achou aí a terça parte, tá? A gente achou aí a terça parte de 12. Então, a terça parte de meio ano tem quantos meses? Aqui a gente achou a terça parte de um ano. E qual é a terça parte de meio ano? Agora, a gente vai fazer a terça parte de meio ano. Meio ano, a gente sabe que é 6 meses. Vamos fazer aí a terça parte de meio ano. Aqui a gente achou a terça parte de um ano. Então, meio ano é representado aí por 6 meses, né? Então, a gente só vai ter aqui 6 meses, tá bom? Então, temos aí 6 meses. Se eu montar conjuntos com apenas um objeto, né, com apenas um mês, eu vou ter 6 partes, tá? Mas se eu montar com 2, ó, vou montar com 2. 1, 2, 3. Então, a metade, né, a terça parte de meio ano vai ser quanto? 2 meses, né? A terça parte de meio ano, a gente representa assim, ó. Meio ano é 2 meses, tá bom? 2 meses. Olha como foi fácil fazer aí a terça parte de meio ano. A gente começou logo montando conjuntos de 2 e logo a gente viu que já dava 3 partes, né? Então, o que ficou dentro representa a quantidade de meses em cada conjunto. Então, a terça parte de meio ano é 2, tá bom? Então, você vai responder aqui, ó. Meio ano tem 6 meses, logo a terça parte do meio ano tem 2 meses, ok? Espero que vocês tenham entendido aí um pouco sobre como identificar essas partes. Letra C. 1 metro tem quantos centímetros, hein, gente? 1 metro tem quantos centímetros? E meio metro tem quantos centímetros? Meio metro é a metade de 100, tá? É a metade de 100 centímetros. Então, você vai descobrir aí com seu papai e com a sua mamãe.
Logo, 2,5 metros tem quantos centímetros? Primeiro você descobre quantos centímetros tem 1 metro, que é 100 centímetros. Meio metro é a metade dos 100 centímetros, que é 50. Logo, 2,5 metros tem, você vai somar 100 mais 100 mais os 50. Aí você vai descobrir quanto que é aí os 2,5 metros, tá bom? Aqui na página 207, a gente vai completar algumas sequências. Vamos observar aí as nossas sequências. Então, aqui, ó, a letra A, 266, 267, 268. Quem vem depois 268? 269 e assim sucessivamente. Na letra B, a gente vai observar na parte da onde está finalizando, tá? De trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda. A gente está começando aqui, ó, 584, 583, 582. Quem é que vem antes do 582? É o 581. Quem vem antes do 581? É assim que você vai fazer a letra B. Na letra C, nós temos apenas dois números, 711 e 712. Também está em sequência. A gente vai ver quem vem antes do 711 e quem vem depois do 712. E assim você completa da mesma forma também a letra D. Questão 9. Qual número vem imediatamente depois do 999? Quem é que vem depois do 999? Respondam aí para mim. Questão 10. Cálculo mental. Pense na sequência dos números naturais e calcule mentalmente. Você vai calcular mentalmente essas somas e registrar a resposta. Questão 11. Observe a numeração das casas e descubra o código. Coloque os números nas outras duas casas e pinte-as como quiser. Então, você tem que descobrir o código. Ó. Aqui estava no 861 e pulou para o 865. Do 865 pulou para o 869. Professora, como que eu descubro esse código? Então, se a gente vê que a sequência ela está aumentando, como foi esse caso aqui, ó, pulou do 861 para o 865 e pulou do 865 para o 869, significa que está aumentando. Então, como que eu descubro qual é o valor que está aumentando? Eu pego o primeiro número, 861, né? Aí nós temos também o segundo número, 865, e temos aí o último número, 869. E eu vou fazer uma subtração. Primeiro eu vou pegar o maior valor, que é o 869, e vou diminuir do número que está vindo antes dele, né? Quem é que está vindo antes dele aqui, ó, do 869 é o 865. Então, eu vou pegar 865 e a gente vai diminuir. Então, 9 menos 5, 4. 6 menos 6, 0. 8 menos 8, 0. Então, aqui a gente já descobriu que aumentou 4, né? Do 865 para o 869, aumentou 4. Agora, eu vou pegar o 865 e diminuir do 861, né? Eu vou pegar aqui 865 menos 861 e vou diminuir. 5 menos 1, 4. 6 menos 6, 0. 8 menos 8, 0. Aqui também aumentou mais 4. Logo, a gente vê que o código aí é aumentar 4, tá bom? Então, como que eu vou descobrir o número que vem antes aqui do 861 e qual é o número que vem depois do 869? Se eles estão andando para cá, ó, nesse sentido aqui, aumenta 4, mais 4. Se eles estão andando neste sentido aqui, é menos 4, tá bom? Então, 869 mais 4, você vai encontrar o resultado aí dessa casa aqui, tá?
Você vai somar mais 4. E aqui o 861, você está voltando. Então, você vai diminuir o 4, tá? Então, aqui vai ser menos 4. Vai ser 861 menos 4. Para descobrir quem é o número que está aqui. E aqui vai ser 869 mais 4 para descobrir o número que está aqui, tá bom? Então, façam aí essa continha para encontrar os números aí das casas. Na questão 12, diz para você fazer uma pesquisa. Descubra e complete com os números. Um ano que não é bissexto tem quantos dias? E um ano bissexto tem quantos dias? Você vai fazer uma pesquisa. Letra B. Em um ano que não é bissexto, o mês de fevereiro tem quantos dias? E em um ano bissexto, fevereiro tem quantos dias? Letra C. Abril, junho, setembro e novembro são meses de quantos dias? Vocês vão comparar aí no calendário e ver quantos dias tem cada um desses meses. Abril, junho, setembro e novembro. Ok? Aí você vai dizer se eles são meses de 30 dias, de 31 dias, de 28 dias. É assim que você vai responder. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Um abraço e tchau, tchau!